Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a essa questão. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, uma questão a qual ela vai chamar muita atenção para aqueles motoristas desatentos. Então preste bastante atenção nesse enunciado aqui. Então vamos lá. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão ao aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Daí ele pergunta, que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento, até a parada total dos carros? Meus queridos, perceba que a gente vai ter que fazer duas situações. Nós teremos que fazer a situação do motorista atento, qual que é a distância que ele percorreu com essa desaceleração, isto levando em conta uma velocidade inicial dele de 14 metros por segundo, certo? Então a gente vai calcular uma distância para esse motorista atento. Para o nosso motorista desatento, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em conta que ele demorou 1 segundo para poder ocasionar essa desaceleração, ou seja, pisar no freio. E esse 1 segundo a mais faz com que ele aumente a velocidade dele, porque ele está com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Quer dizer que de 14 metros por segundo de velocidade, o que ocorre? Ocorre que passou 1 segundo, ele vai estar com uma velocidade maior. E através dessa velocidade maior que ele vai ter, a gente consegue fazer uma diferença, a qual a velocidade que ele iniciou, no caso é 14 metros por segundo, menos uma velocidade que ele vai estar a mais devido a essa falta de atenção. Esse 1 segundo a mais aumentou a aceleração dele. E a gente consegue calcular essa distância que ele percorreu a mais, certo? Do que o motorista atento. Então, através dessa explicação, a gente vai fazer agora na prática para você entender de fato o que realmente ocorreu. Então, vamos fazer aqui para o motorista atento. A velocidade do motorista atento aqui, que eu vou colocar aqui para nós, a velocidade inicial aqui, ó, do nosso motorista atento é igual a quanto? É igual a 14 metros por segundo. A velocidade final do nosso motorista atento vai ser 0. Concorda comigo? Ele vai parar esse veículo aí. E nossa aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tem que converter alguma coisa? Não, olha só. Nossa velocidade está em metros por segundo, nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Não precisa converter nada aqui, tá bom? Só para você ter uma noção, esses 14 metros por segundo é a mesma coisa quase que 50 km por hora. Meus queridos, então eu vou calcular aqui a distância que ele percorreu do motorista atento, certo? Que é o nosso ΔS. Isso aqui que ele quer saber. Perceba que aqui para o meu motorista atento, o que eu vou utilizar? Vou utilizar a Torricelli, que é V quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔS. Então o meu V quadrado aqui vai ser o quê? Vai ser 0, que é a minha velocidade final aqui, vai ser 0 ao quadrado, é igual à velocidade inicial, ele iniciou a frenagem. Aqui neste caso aqui vai ser mais 2 vezes a nossa aceleração, que é de menos 5, porque ele está freando, vezes o ΔS. Nós temos aqui o valor de 0, aqui um valor de 14 vezes 14, que é 14 ao quadrado, dá 196. Isso aqui, 2 menos 5, dá menos 10, vezes ΔS. Temos que 196 nós passamos para o outro lado, então vai ficar menos 196 é igual a menos 10 vezes ΔS. Passo o menos 10 para o outro lado dividindo, que está multiplicando ΔS. Eu tenho o que, meus queridos? Eu tenho aqui que ΔS é igual a menos 196 dividido por menos 10. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 19,6 metros. Agora, meus queridos, a gente vai fazer aqui para o nosso motorista desatento. Meus queridos, para o nosso motorista desatento aqui, ó, vou representar até em azul. A velocidade inicial dele vai ser o quê? Que é o V0D, tá? Motorista desatento. A velocidade inicial dele é 14. Nesse primeiro momento aqui é 14 metros por segundo. Só que daí passa-se quanto tempo? Passa-se 1 segundo, né, para ele poder
percebeu o problema, certo? Porque ele está desatento. Então passou um segundo a mais. E eles estão vindo aqui com a aceleração aqui, ó, de 1 metro por segundo ao quadrado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular uma nova velocidade. Uma nova velocidade a qual ele vai começar a frear. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar esse tempo que eu tenho aqui e essa aceleração. Então, eu tenho uma aceleração, tenho um tempo e tenho uma velocidade aqui, uma velocidade inicial. Então, eu posso utilizar essa equação, que eu posso chamar isso aqui até de V1. Ó. V1, que é uma nova velocidade que eu vou ter, que vai passar a ser minha nova velocidade inicial quando eu aplicar a minha redução aí da velocidade com o passar do tempo, ou seja, na hora que eu começar a frear. Então, isso aqui eu vou chamar de velocidade 1, certo? Vou relacionar agora a velocidade inicial mais a aceleração que eu tenho, que é de 1 metro por segundo ao quadrado, porque ele está acelerando ainda nesse primeiro momento, vezes o intervalo de tempo. Então, eu vou utilizar aqui a VOAT, a nossa equação aqui, a VOAT, para o movimento uniformemente variado. Então, essa minha velocidade V1 aqui, ó, que eu vou ter agora, vai ser de 14 mais 1, né, que é a minha aceleração aqui, ó, vezes o intervalo de tempo que passou. Então, eu vou ter uma nova velocidade, 14 mais 1. Isso dá quanto para mim? Dá 15 metros por segundo. Então, olha só. Perceba que neste intervalo de tempo ele vai percorrer uma distância. Ele começou aqui com a velocidade aqui, ó, de 14 metros por segundo. Depois ele passou um intervalo de tempo de 1 segundo. Ele tem uma velocidade maior. E você concorda comigo que ele percorreu também uma distância entre esse intervalo de tempo? Sim. Então, a gente tem que calcular também qual que é essa distância nesse intervalo de tempo. Então, olha só, o que a gente tem que fazer para calcular essa distância? A gente vai ter que aplicar a Torricelli. Deixa eu só duplicar aqui para a gente não ter que copiar. Então, meus queridos, olha o que vai acontecer. Vai acontecer que eu tenho que relacionar essas duas velocidades para me ver a distância que eu percorri nesse intervalo de tempo de 1 segundo. Você vai entender por quê. Olha só. 15 ao quadrado. Nesse caso aqui, a minha velocidade final para esse momento aqui. A velocidade inicial, que é de 14 ao quadrado, mais 2 vezes 1, porque ele está acelerando nesse intervalo de tempo, o ΔS. Eu vou saber qual é a distância que eu percorri aqui entre essas velocidades aqui no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, eu tenho aqui que 15 elevado ao quadrado é 225, aqui é 196, mais 2 vezes ΔS. Então, eu tenho aqui que 225 menos 196 é igual a 2 vezes ΔS. Aqui dá para nós o valor de 29, é igual a 2 vezes ΔS. Eu tenho que ΔS é igual a quê, meus queridos? Fica 29 dividido por 2. Isso é igual a 14,5 metros. Olha só a distância que esse motorista desatento percorreu aí nesse 1 segundo aí de desatenção, meus queridos. Então, olha só, meus queridos, o motorista desatento com a velocidade inicial de 14 metros por segundo, após 1 segundo ele anda aí 14,5 metros a mais, e daí ele vai para uma velocidade de 15 metros por segundo. Quando ele vai para essa velocidade de 15 metros por segundo, o que ele faz? Ele freia. Então, eu tenho que calcular a distância a partir de uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então, eu tenho que calcular uma nova distância para saber qual que é a distância que ele andou de 15 metros por segundo até ele parar totalmente o veículo. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou calcular aqui de novo, vou usar o Torricelli. Olha o tanto de etapa que a gente está fazendo. Então, eu tenho aqui, meus queridos, que a minha velocidade final, neste caso aqui, agora vai ser 0, porque agora vai começar a frenagem aqui, ó. Então, aqui, agora ele está com 15 metros por segundo, esse elevado ao quadrado, mais 2 vezes, agora ele tem uma desaceleração, ou seja, ele está reduzindo a velocidade com o passar do tempo em 5 metros por segundo ao quadrado, é que ele está freando. Aqui o sinal é negativo, certo? Menos 5, vezes o meu ΔS. Aqui eu tenho 15 ao quadrado dá quanto? 15 ao quadrado dá 225, certo? Então vai ficar 225 aqui, menos 10 vezes ΔS. 225 passa para o outro lado, fica menos 225. Isso é igual a menos 10 vezes ΔS. Passo o menos 10, está multiplicando ΔS para o outro lado, então vai ficar assim, ΔS é igual a 225 dividido por 10. Com o sinal de menos aqui. E aqui também. Isso aqui dá quanto, meus queridos? Menos com menos dá mais. 225 dividido por 10 dá 22,5 metros. Beleza, e aí, a gente terminou? Sim ou não? Olha só, meus queridos. Ele pergunta aqui, ó, que distância
o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros. Olha só, vou até desenhar aqui uma linha para você entender. Ele percorre uma distância de 19,6 até a frenagem, tá? Agora o desatento, meus queridos. O desatento percorre uma distância aqui de 14,5, certo? Mais uma outra distância aqui, ó. De quanto? De 22. 22. Tá aqui, ó, 22,5 metros. Beleza? Aí ele está perguntando que distância a mais que o motorista desatento percorre em relação ao motorista atento. Então o que a gente tem que fazer aqui? A distância total do motorista desatento aqui, ó, é igual ao que, meus queridos? É 22,5 mais 14,5. Isso dá igual a quanto? É igual a 37 metros. Qual a distância que ele percorreu a mais? Olha só, aqui tudo aqui deu 37 metros, tá? Daqui até aqui deu 37 metros. Menos essa distância aqui, ó. Ele quer saber qual que é essa distância, meus queridos, daqui até aqui, ó. Meus queridos, ele só quer saber qual que é essa distância aqui, ó, em vermelho aqui, tá? Que é a diferença aqui do desatento para o atento. Nada mais do que isso. Então qual que é a diferença, meus queridos? Vai ser 37 menos 19,6. Isso dá igual a quanto, meus queridos? 17,4 metros. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos reduzir aqui, certo? Então a resposta para nós aqui é a letra E. Então aqui a gente finaliza aqui a nossa questão aqui. Isso aqui é o nosso ΔS aqui. Até mais, meus queridos!